Olá pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas lendas, algumas histórias, né, que aconteciam ao redor do mundo todo nessa época de Iule. Né? Eu vou mostrar um pouquinho como essas outras culturas comemoravam Iule. Né? Então a minha pesquisa ela foi baseada aqui na Bíblia das Bruxas. Tem um capítulo dedicado só para Iule. Olha aqui. É o capítulo 11, na página 147, começa a falar ali de Iule. Iule, aqui no Hemisfério Sul, é comemorado dia 21 ou dia 22 de junho. Então já é agora, né, que Iule vai ser comemorado. Então vou trazer para vocês essas lendas, esses mitos aí de outras culturas. Esse vídeo não vai ter corte, porque eu ainda estou sem meu computador para editar, então me perdoe. E também eu vou olhar um pouquinho para baixo, porque eu estou me inspirando aqui nas situações do livro, tá bom? Então tá. Começando. Solstício, né, de inverno. Iule é um solstício de inverno, né? E nós temos, nesse momento, a deusa grávida do deus Sol, e nós temos também o rei do azevinho e o rei do carvalho. Eu vou explicar para vocês a diferença entre os dois, para vocês não ficarem Nossa, que palavra difícil. Fora de contexto. O rei do azevinho, né, como se vocês conhecem a planta, né, o azevinho, é aquela planta de Natal, com aquelas frutinhas vermelhinhas. Então o rei do azevinho, ele é o deus, né, na sua versão sombria, na versão do inverno, na versão mais intrínseca, mais recuada para dentro de si, é mais o lado sombra do deus. Já o deus do carvalho, ele é o deus Sol, no seu aspecto de verão, seu aspecto mais feliz, mais luz. Mas isso não significa que um seja mal e o outro ruim, pelo contrário. Quer dizer, um mal e outro ruim, nossa, um mal e um bom, pelo contrário. Os dois são complementares um ao outro, né? E na verdade, eles são a mesma pessoa. Só que representa, né, esse nosso lado luz e o nosso lado sombra, né? O yin e o yang. Então vamos lá. Em Iule, a deusa dá vida ao deus do carvalho. Só que ele ainda é um bebê. Então quem está assim, como que eu posso dizer? Quem está em seu ápice é o deus do azevinho ainda, porque ainda estamos no inverno, né? Então, a deusa, nesse momento, ela também está no seu aspecto mais sombrio, no seu aspecto mais voltada para si mesma. Mas ainda assim, ela dá luz né, ao Deus nesse aspecto de sol, nesse aspecto solar, feliz. Ela dá, olha só que bonito aqui, ela dá à luz o filho da promessa, né, o filho amante que a refertilizará e trará de volta a luz e o calor para o reinado dela. Olha só que belas palavras. Então, explicando Yuli rapidamente, esse o aspecto aí do deus e da deusa. Bom, agora eu vou contar um pouquinho para vocês a história partindo do cristianismo, porque Iule, para quem não sabe, é o Natal, né, dos cristãos. Então a gente não pode começar de uma outra forma a não ser falando do cristianismo, né? Bom, eu queria falar principalmente sobre Maria, né, nesse aspecto da deusa. A Igreja Católica, ela ao longo dos anos, né, ela sofria muito com comemorações pagãs. As principais, assim, principalmente aqui em Uli, eles reverenciavam muito a deusa, né? Algumas culturas pagãs e outras culturas assim locais, mais intrínsecas. As pessoas reverenciavam muito a deusa, muito esse aspecto feminino em Iule. A Igreja Católica, ela se viu em uma via de dois gumes, né? Ou ela colocava Maria como santa, né, como a deusa, ou eles tentavam tirar isso de uma vez. Mas como eles não conseguiram tirar, eles tiveram que colocar Maria
ali na forma de deusa. Mas o interessante é que quando eles colocaram a Maria com essa super veneração, né, eles conseguiram dessexualizar Maria e também desumanizar ela, porque a Maria é vista como o quê? Como uma mulher santa, virgem, né? Então ela ela perdeu esse aspecto humano, né, de uma mulher, né, casada que tem relações sexuais, né, a deusa e dá luz, né, a Jesus, que seria o aspecto do Deus Sol. Então é interessante ver que a Igreja Católica conseguiu, né, tirar essa humanidade de Maria, né? Então Maria é vista como uma uma moça mesmo, intocável, uma virgem, não como uma mulher, né? Então é uma coisa assim interessante de se abordar que o catolicismo trouxe. Bom, no lado negativo, logicamente, né, gente? Bom, queria falar um pouquinho também sobre o tronco de hule. Se vocês já viram algumas representações desse sabá, é muito comum você ver um tronco, né, de madeira e algumas velas cheias de enfeite em volta. Isso acontecia por quê? Porque Iule estava no frio, né? Era um frio intenso. Então as pessoas elas realizavam o seu sabá dentro de casa. E era muito comum se acender as fogueiras dentro da casa para ficar quentinho, né? Porque, querendo ou não, a bruxaria ela vem muito ali da Europa, né? A Europa foi o início de tudo, né? O começo de tudo. Então, uma tradição muito comum é o tronco de Yule, que é uma tradição que ela começou lá na Alemanha e eles costumavam, né, queimar o tronco de Yule e as cinzas eles espalhavam pelos campos. Olha só que interessante. Eles espalhavam pelos campos para trazer prosperidade, para que as próximas colheitas, quando o sol voltasse, né, a, a sua maturidade, digamos assim, né, a sua máxima potência, para que esses campos tivessem prosperidade e as pessoas tivessem boas colheitas. Vamos ver. Ah, interessante também, em relação ao catolicismo, o contraponto dele era o protestantismo. Só que o protestantismo ele fez o extremo oposto do que o catolicismo fez. Ele tirou completamente a figura da mulher de dentro da igreja, então ele baniu, né? Ele demonizou a mulher por muito tempo. Então é interessante a gente ter essa visão de que enquanto os católicos colocaram Maria como a própria deusa encarnada, o protestantismo baniu completamente a visão da mulher. Olha só como essas igrejas eram machistas, né? E continuam até hoje, infelizmente. Bom, vou falar agora de mais algumas culturas, mais uma cultura lá da Europa. Na cidade de Drunkin, né, jovens fazendeiros, eles se fantasiavam e se mascaravam do deus do azevinho e eles faziam essa lenda na casa das pessoas, né? Sabe, eles batiam na porta da pessoa e faziam essa lenda, né, do deus do azevinho. E o interessante é que essa lenda ela era passada de geração em geração, ou seja, eles usavam as mesmas palavras e as mesmas ações dos seus antepassados. Olha só que interessante. Eles representavam ali o deus do azevinho, né? Ganhando do deus do carvalho. Olha só que interessante. Uma antiga tradição. Bom, outra tradição ali europeia, de novo católica, é a badalada do demônio. Olha só que interessante isso aqui. Conta que na última hora da véspera do Natal, alertando do príncipe do mal. Não, peraí. Na última hora da véspera do Natal, eles faziam algumas badaladas
e nessas badaladas eles anunciavam que o príncipe da paz iria voltar e destruir o príncipe do mal. Ou seja, o príncipe do mal aqui é representado como o deus do azevinho, mostrando novamente que a Igreja Católica demonizou o deus do azevinho como sendo uma figura má e demoníaca. Olha só que interessante a gente saber desses aspectos, né? Agora a gente vai chegar numa parte muito interessante, que é uma lenda da Roma e da Grécia Antiga, que é uma lenda que desencadeia uma série de coisas. Vou contar para vocês. Bom, o nome dessa lenda da Roma e da Grécia Antiga é a Caçada Ritual. É uma lenda que envolve dois pássaros. Um deles se chama Carissa e o outro Pinta-Roxo. Bom, basicamente, a Carissa ela é o aspecto do deus do azevinho. E o Pinta-Roxo é o aspecto do deus do carvalho. Que foi, Davi, então? Meus gatos, não tem como nomear. Nhê, meu amor, eu também te amo, Cholinho. Nhê. Voltando aqui. Bom, essa lenda desses dois pássaros é muito interessante, porque conta a mesma história de Yule, que o deus do azevinho, nesse caso, ele ganha do deus do carvalho. Ou seja, a Carissa ela ganha do aspecto do Pinta-Roxo. E é interessante que essa lenda desencadeou uma coisa muito comemorada até hoje. Vocês já viram em filmes aquelas crianças que batem na casa das pessoas e cantam Noite Feliz ou cantam outras cantigas de Natal? Então, é um costume pagão também. É um costume irlandês. E na Irlanda, esses meninos se chamavam Garotos da Carissa, entendeu? Do passarinho, que é o conto de Yule, que é um conto extremamente antigo. Então, esses jovens adultos não eram crianças, tá? Eram jovens adultos, adolescentes, que se vestiam com trajes coloridos, iam na casa das pessoas e cantavam e dançavam lendas a respeito desses dois pássaros, né, que representam aí o rei do carvalho e o rei do azevinho. Olha só que interessante. Então, essa é uma tradição que é muito antiga, olha só que legal. Uma tradição que vem ali da Grécia e da Roma e foi difundida ali na Irlanda e ocasionou essa tão peculiar forma de comemorar o Natal, que é as cantigas, né? Agora vamos para o Egito, né? Uma parte que eu gosto bastante. No Egito, a gente também tem Yule muito bem representado aqui. O aspecto da deusa grávida seria o aspecto de Ísis. Ísis, ela fica muito triste porque Sete mata Osíris, né? Seu irmão e também esposo. Então, com a morte de Osíris, Ísis fica extremamente triste, né? Só que ao mesmo tempo ela já está grávida. E ela dá à luz Horus, né? Que é o filho dela com Osíris. E o interessante é que Horus e Osíris, eles muitas vezes são vistos como a mesma pessoa, né? São aspectos diferentes, mas ele é a reencarnação do outro. Então, olha só que interessante. E em Yule, lá no Egito, os sacerdotes eles saíam assim durante a noite falando que a luz estava aumentando, ou seja, que o deus do carvalho estava começando a dar as caras novamente. Olha só que legal, né? E a última tradição que eu quero trazer aqui para vocês é a tradição da Groenlândia. Olha só, os esquimós lá na Groenlândia também comemoravam Yule desde aí dos tempos antigos. Como eles comemoravam? Eles comemoravam reunindo assim a família e observando as estrelas. E essa observação ela era passada de geração em geração. Então era algo muito interessante, assim, muito cultural deles. Só que foi algo que infelizmente
graças à tecnologia, acabou, né? Que as pessoas, hoje, assim, é uma tradição que não existe mais. Algumas dessas tradições não existem mais, né? Como essa dos esquimós, como a do Egito Antigo, também é algo que não é mais praticado. Mas tem umas que a gente vê até hoje, né? Como aí a representação do Natal pelo catolicismo. Então, é isso que eu queria dizer, né, para vocês hoje. Eu queria compartilhar com vocês essas histórias aí de Yule. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero trazer mais vídeos sobre Sabá aqui para o canal. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, que é muito importante para que o canal seja visto por mais pessoas. Também assistam os outros vídeos do canal e se inscrevam aqui, porque eu quero trazer mais feitiços, mais histórias sobre os sabás, como comemorar os sabás. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscrevam aqui no canal. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, gente!